Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando a nossa série sobre planejamento escolar, nós vamos, a partir desse momento, conhecer e compreender a estrutura do novo currículo da educação escolar no Brasil, que é ponto essencial, que é ponto fundamental para a elaboração de um plano de aula. Bem, mas qual é a estrutura do novo currículo? Como é que está estruturado o novo currículo da educação no Brasil? De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei número 9.394, também conhecida como LDB, lá no seu artigo 26, ela estabelece que o currículo da educação básica, ou seja, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ele é constituído de uma base nacional comum, deve ter uma base nacional comum, mais uma parte diversificada a ser complementada por cada sistema de ensino. Então, a partir desse dispositivo legal, e antes da LDB nós já tínhamos a Constituição da República de 1988, que já determinava a necessidade de uma base nacional comum, apesar de não explicitar o termo curricular, e tivemos mais recentemente o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014 por meio da Lei 13.005, que estabeleceu objetivos, metas e estratégias para toda a educação brasileira, da educação infantil à pós-graduação, e entre as metas e estratégias estava a da aprovação de uma base nacional comum curricular. Então, a partir desses dispositivos legais, houve um amplo trabalho de mobilização dos educadores, dos profissionais da educação, dos órgãos gestores e dos gestores públicos, que resultou na aprovação da Base Nacional Comum Curricular em 2017 e aprovação dos documentos de referência curricular de cada sistema de ensino. Bem, mas para construirmos um bom plano de aula alinhado à BNCC, é importante conhecermos alguns conceitos que são estruturais na BNCC. Eu vou destacar 4 conceitos estruturais. Quais são esses conceitos estruturais? O primeiro deles é o conceito de competências. O novo currículo da educação básica é um currículo estruturado a partir de competências. Bem, mas o que são competências? Competências, de acordo com a BNCC, é a mobilização de conhecimentos, de atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, da cidadania, do mundo do trabalho. Em outras palavras, significa dizer que hoje não basta ter o conhecimento teórico de aspectos físicos, o conhecimento teórico de datas, de fatos históricos, de fórmulas. É preciso saber mobilizar esse conhecimento em ações reais na nossa vida cotidiana. Então, competências é o primeiro conceito pedagógico estruturante da BNCC. O segundo conceito é o de educação integral. Educação integral é diferente de tempo integral, é diferente de ampliação da jornada escolar. Significa que o projeto pedagógico ele deve partir de uma concepção de educação escolar que considere o seu aluno na sua inteireza, que considere o aluno por inteiro, ou seja, que a escola não tenha como finalidade apenas desenvolver a dimensão cognitiva ou intelectual dos estudantes. Ela precisa, ao receber esse estudante, trabalhar um projeto político-pedagógico que considere
que consista em conhecer todas e desenvolver todas as dimensões humanas dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Significa trabalhar a dimensão intelectual, significa trabalhar a dimensão social, cultural, o desenvolvimento biológico, as emoções. O terceiro conceito fundamental é o do regime de colaboração. A implementação desse novo currículo depende de uma articulação profunda que deve ser promovida permanentemente por cada um dos 3 entes da federação. É a forma, ter a colaboração como método de ação, de articulação entre as políticas, os programas e os projetos. E o outro conceito, o quarto conceito estruturante, é o do projeto de vida, que é mais explicitado nas etapas do ensino fundamental e do ensino médio. A educação, ela precisa desenvolver no estudante um projeto de vida. O estudante precisa ser instigado a pensar, além de uma mera profissão, que o projeto de vida não é apenas a definição de uma profissão, mas pensar num propósito de vida, pensar nos sentidos, no significado da sua existência. Como que a sua existência vai contribuir para uma sociedade melhor? Como cada estudante pode contribuir para uma sociedade melhor? Bem, e o novo currículo, de acordo com a BNCC, ela não organiza o currículo com base em disciplinas, ela rompe com essa lógica disciplinar tradicional. Então nós temos 10 competências gerais que são fixadas pela BNCC e as 3 etapas da educação básica precisam desenvolver essas 10 competências gerais. A educação infantil é dividida em 3 grupos de acordo com a faixa etária. Então a creche, ela deve atender bebês de 1 ano a 6 meses e as crianças bem pequenas, de 1 ano a 7 meses a 3 anos e 11 meses. A pré-escola deve atender as crianças pequenas, que compreende a faixa etária de 4 a 5 anos e 11 meses. A educação infantil, ela deve se organizar em direitos de aprendizagem e desenvolvimento. São 6 os direitos de aprendizagem e desenvolvimento: direito a conviver, a brincar, a participar, a explorar, a expressar, a conhecer-se. E os campos de experiência, que são o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, oralidade e escrita, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O ensino fundamental, ele, partindo das 10 competências gerais, ele se organiza, o currículo deve se organizar em 5 grandes áreas, que são a área de linguagens, a área de matemática, de ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Cada uma dessas grandes áreas tem os seus componentes curriculares. Então, por exemplo, a área de linguagens tem como componentes curriculares língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa. A matemática tem como componente curricular matemática. A área de ciências da natureza tem como componente curricular ciências da natureza. A área de ciências humanas tem como componente curricular geografia e história. E a área de ensino religioso tem como componente curricular o ensino religioso. Você pode conhecer a estrutura do novo currículo da educação escolar no Brasil, e a partir de agora nós vamos mergulhar nos elementos essenciais de um bom plano de aula. Mas isso nós vamos fazer na nossa próxima videoaula.